Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu quero apresentar para vocês o conceito de razão em matemática, que nada mais é do que o quociente entre dois valores. Lembrando que quociente é o resultado de uma divisão. Então, dados dois números A e B, ou seja, A e B são letras que estão representando números quaisquer aqui, né? A razão entre A e B é A dividido por B, que eu posso escrever na forma de uma fração, A sobre B. Da mesma forma, a razão entre B e A, mas não é a mesma coisa? Não, aqui eu citei primeiro B, depois o A. Então a razão entre B e A é B sobre A. Então, no numerador, que é a parte de cima, eu sempre escrevo quem ele falou primeiro, e no denominador, quem apareceu por último. Só que aqui tem uma restrição, olha, esse A e B podem ser quaisquer números, menos o zero. Então, o A tem que ser um número diferente de zero, e neste caso aqui o B também tem que ser diferente de zero. Por quê? Porque eu tenho uma divisão aqui, né? Quando eu falo a razão entre A e B, A dividido por B, o B não pode ser zero. Então, nesse caso aqui, olha, o B tem que ser diferente de zero, porque eu não posso dividir nada por zero, não faz sentido dividir por zero. O zero não é divisor de ninguém. E nesse segundo caso, o A não pode ser zero, né? Porque eu não posso dividir ninguém por zero. Tudo bem? Então, na verdade, razão é simplesmente o resultado de uma divisão, é o quociente entre dois valores. Vamos ver alguns exemplos para ficar mais fácil aqui, pessoal. Neste primeiro exemplo, eu tenho aqui no item A, qual é a razão entre 4 e 6? Olha, ele citou primeiro 4, então é 4 dividido por 6. Na forma de fração, eu escrevo 4 sextos. 4 sextos eu consigo simplificar, dividindo em cima e embaixo por 2, né? Numerador e denominador. No numerador, 4 dividido por 2 dá 2, e no denominador, 6 dividido por 2 dá 3. Portanto, a razão entre 4 e 6 é 4 sextos ou 2 terços, que na verdade é o mesmo número escrito de uma forma diferente. E qual é a razão entre 6 e 4? Veja que agora ele falou primeiro 6, por último 4. Então essa razão quem é? 6 quartos, que é 6 dividido por 4. Que eu também, logicamente, posso simplificar por 2, né? No numerador, 6 dividido por 2 dá 3. E no denominador, 4 dividido por 2 dá 2. Portanto, essa fração, essa razão entre 6 e 4 é 3 meios. Veja que aqui, olha, quando eu mudei a ordem, inverteu a fração, né? A razão foi invertida, né? Então, na verdade, a gente chama essas duas razões de razões inversas. Uma é o inverso da outra. E quando eu multiplico duas razões inversas, olha o que vai acontecer. Ó. Isso aqui é 2 vezes 3 no numerador dá 6, e no denominador 3 vezes 2 também, um número dividido por ele mesmo dá 1. Eu poderia até cancelar aqui esse 2 de cima com de baixo e o 3 de cima com de baixo, né? Ia ficar somente 1. Isso não é coincidência, pessoal. Sempre que eu multiplicar duas razões inversas, o resultado vai ser 1. No item C, qual a razão entre 1 e 2? Ele citou primeiro 1, depois o 2. Então é 1 dividido por 2, que é 1 meio. Aqui não dá para simplificar, acaba aqui. No item D, qual é a razão entre 2 e 1? É 2 dividido por 1, né? Opa, deixa eu apagar aqui que ficou meio feio esse 2. Então vamos lá, 2 dividido por 1, 2 sobre 1, que é a mesma coisa aqui, 2. Portanto, a razão entre 2 e 1 é 2. Veja que aqui também são razões inversas, né? 1 meio e 2. Eu inverti a ordem, o inverso de 1 meio é 2. Vamos ver um exemplo um pouquinho mais prático aqui, mais interessante. Olha lá. Alex tem 40 anos e sua mãe tem 65. Ele pergunta qual é a razão entre a idade do Alex e a idade de sua mãe. Veja que ele citou primeiro a idade do Alex, por último a idade da mãe. Então eu tenho que dividir a idade do Alex pela idade da mãe dele. Vamos chamar aqui a idade do Alex de IA, idade do Alex, I índice A. E a idade da mãe dele eu vou chamar de I índice M, né? Idade da mãe. E aí é só dividir uma pela outra. Olha lá, quem é a idade do Alex? A idade do Alex é 40. E a idade da mãe dele? 65.
Portanto, a razão entre a idade do Alex e a idade da mãe dele é 40,65 avos. Mas veja bem, 40 termina com 0, 65 termina com 5. A gente pode simplificar em cima e embaixo aqui por 5, né? Então, no numerador, 40 dividido por 5 dá 8, porque 8 vezes 5 é 40. E no denominador, 65 dividido por 5 vai dar 13. E aí não dá para simplificar mais. Portanto, pessoal, a razão entre a idade do Alex e a idade da mãe dele é 8,13 avos. E aí, a razão entre a idade da mãe dele e a idade dele? Então agora aqui, ó, falou primeiro a idade da mãe e depois a idade do Alex. Então a idade da mãe no numerador e no denominador a idade do Alex. É a idade da mãe dele dividido pela idade dele. Então aqui no numerador a mãe dele tem 65 anos e aqui no denominador a idade do Alex é 40. De novo eu vou simplificar por 5. 65 por 5 a gente já viu que dá 13 e no denominador 40 por 5 dá 8. Portanto, a razão entre a idade da mãe do Alex e a idade do Alex é 13 oitavos. Veja que novamente eu inverti a ordem, eu tenho aqui então duas razões inversas. Se eu multiplicar 8 trezeavos por 13 oitavos, vai dar o produto 1. Tudo bem? Um outro exemplo bem interessante, exercício 3, olha lá. Em uma escola, estudam 240 alunos. Então esse aqui é o total de alunos da escola, eu vou chamar de T de total. Dos quais 100 são homens. Então eu vou chamar aqui esses 100 de H. Determine item A, a razão entre o número de homens e o número de mulheres. Então vamos lá, o total, vou anotar aqui, era 240. O número de homens, que eu chamei de H, ele falou que é 100. Portanto, o número de mulheres, que eu vou chamar de M, é 240 menos 100, são 140 alunas, 140 mulheres. Olha, a razão entre o número de homens e o número de mulheres. Então, primeiro ele citou o número de homens, depois o número de mulheres. Então, é H sobre M. O número de homens no numerador é 100. E o número de mulheres no denominador, 140. Se os dois terminam com 0, são múltiplos de 10, né? Então, eu posso dividir em cima e embaixo por 10. É só cortar os zeros. Vai ficar em cima 10. E embaixo 140 dividido por 10 é 14. Veja que esses dois números são pares, então ainda dá para simplificar um pouco mais. Dá para dividir em cima e embaixo por 2. No numerador, 10 dividido por 2 é 5. E no denominador, 14 dividido por 2 é 7. Portanto, pessoal, tá aqui, ó. A razão entre o número de homens e o número de mulheres é 5 sétimos. Tudo bem? Vamos lá. No item B. A razão entre o número de mulheres e o número de homens. Veja que ele só inverteu a ordem aqui, né? Então, com certeza, vai dar uma fração inversa da primeira. Então, agora, a razão entre o número de mulheres e o número de homens. Então, M dividido por H. Número de mulheres, 140. Número de homens, 100. De novo, simplificando por 10, vai ficar em cima 14 e embaixo 10. E aí, dividindo por 2, 14 por 2 é 7. E 10 dividido por 2 é 5. Olha lá, 7 quintos. 7 quintos é o inverso de 5 sétimos. Né? Se eu multiplicar 5 sétimos, 7 quintos, vai dar 1. E por último aqui nesse exercício 3, no item C, ele pede qual a razão entre o número de mulheres e o total de alunos. Vamos lá. Então, é o número de mulheres, que ele citou primeiro, dividido pelo total de alunos, que ele citou depois. O número de mulheres, a gente viu lá que é 140. E o total de alunos, a gente viu que é 240. Então, eu vou dividir o numerador e o denominador por 10. No numerador vai ficar 14 e no denominador vai ficar 24, certo? Vejam que esses dois números são pares. Dividindo em cima por 2 vai ficar 7 e 24 por 2 dá 12. Portanto, a razão entre o número de mulheres e o número total de alunos é 7/12. Essa é a razão. E por último, aqui um exercício também bem interessante. O exercício 4, que fala sobre retângulos. Então vamos ver aqui, olha. Eu tenho um retângulo que eu chamei de retângulo A. Ele tem 4 de altura, 10 de base. E um retângulo que eu chamei de B, esse rosa, que tem 6 de altura, 15 de base.
Ele pede no item A qual a razão entre o perímetro de A e o perímetro de B. O que é perímetro, pessoal? Perímetro é a soma de todos os lados, né? Então eu vou chamar aqui de PA o perímetro de A. Ele citou primeiro o retângulo A. Sobre o perímetro de B, dividido pelo perímetro do retângulo B, que ele citou por último. Então vamos lá, eu só preciso achar o perímetro de um e o perímetro do outro. Olha, a gente tem que lembrar que no retângulo os lados opostos têm a mesma medida, né? Então se de um lado é 4, a altura do outro lado também é 4. Se a base em cima é 10, embaixo a base também é 10. A mesma coisa no retângulo B, se essa altura é 6, do lado direito aqui a altura também é 6. E se a base de cima é 15, a base aqui de baixo também é 15. Então, somando todos os lados do retângulo A, eu tenho 10 mais 10 nas bases, 4 mais 4 nas alturas. 10 mais 10 é 20, 4 mais 4 é 8, então 20 mais 8, 28. No retângulo B, as bases medem 15, eu tenho duas bases, então 15 mais 15, 30. E as alturas medem 6, 6 mais 6, 12. 30 mais 12, 42. Portanto, a razão entre o perímetro do retângulo A e o perímetro do retângulo B é 28/42. Veja que 28/42 dá para simplificar, né? Dá para simplificar, por exemplo, aqui por 2. Se eu simplificar 28 por 2, eu vou ficar com 14. E se eu dividir 42 por 2, eu vou ficar com 21. 14/21. Mas veja que ambos são múltiplos de 7. Eu posso simplificar por 7 em cima e embaixo, né? Então, 14 dividido por 7 dá 2. E no denominador, 21 dividido por 7 dá 3. Portanto, a razão entre o perímetro do retângulo A e o perímetro do retângulo B é 2/3. E eu vou mostrar uma coisa muito interessante para vocês agora. Olha só, pessoal. Qual é a razão entre as alturas dos dois retângulos? A altura do retângulo A e a altura do retângulo B. Olha, a altura do retângulo A é 4 e a altura do retângulo B é 6. 4/6. Se eu simplificar por 2 em cima e embaixo, isso vai dar 2/3. Olha se não deu exatamente a mesma razão entre os perímetros. E mais, olha a razão entre as bases. A base do retângulo A é 10. A base do retângulo B é 15. Se eu simplificar por 5 em cima e embaixo, 10 dividido por 5 é 2. E no denominador, 15 dividido por 5 é 3. 2/3 de novo. Isso não é coincidência, pessoal, porque a razão entre o perímetro é sempre igual à razão entre os lados quando as figuras forem semelhantes, forem proporcionais. Tudo bem? Agora a gente vai ver aqui o item B, que fala de área. Olha lá. A razão entre a área do retângulo A e a razão entre a área do retângulo B. Então vamos lá. O que é a área de um retângulo? Base vezes altura. Então ele citou primeiro a área do A. Então eu vou chamar aqui de A índice A sobre a área do B, que ele citou por último. Então eu vou chamar de A de área índice B. Quanto que é a área do retângulo A? Vamos dar uma olhadinha lá, ele era de 4 por 10, né? Então, base vezes altura, 10 vezes 4. Ou 4 vezes 10, mesma coisa. E o retângulo B era 6 por 15, né? Altura 6, base 15. Então, 6 vezes 15 ou 15 vezes 6, tanto faz. Eu poderia já simplificar aqui, ó, por 2, né? O 4 e o 6. Podia simplificar por 5, o 10 e o 15. Mas eu vou multiplicar. Olha só por quê. 4 vezes 10, 40, né? 4 vezes 1 é 4. 4 vezes 10, 40. E 6 vezes 15? Gente, o dobro de 15 não é 30? Então é só fazer 3 vezes 30, dá 90. E aí é só cortar os zeros, porque é divisível por 10, né? Tanto 40 quanto 90. E aí é só cortar o zero, vai ficar 4 nonos, olha que facinho. Portanto, a razão entre a área do retângulo A e a área do retângulo B é 4 nonos. Gente, lembra que a razão entre o perímetro e entre os lados tinha dado 2/3? Olha, área não é um lado vezes o outro lado? Então, se eu pegar esse 2/3 e elevar ao quadrado, que é fazer ele vezes ele mesmo, quanto que é 2 ao quadrado? 2 vezes 2, 4. No denominador, quanto é 3 ao quadrado? 3 vezes 3, 9. 4 nonos. Olha só, exatamente a mesma. Isso também não é coincidência, porque a razão entre as áreas é igual ao quadrado da razão entre os perímetros.
Tudo bem, gente? Pessoal, esses são apenas alguns exemplos, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado. A gente continua no próximo vídeo. Um abraço e fiquem bem.